Henrique Meirelles na Binance. O que ainda não foi dito? Veja bem, eu nem iria fazer vídeo sobre este assunto, mas eu escutei tantos influencers desse mercado cripto falando a respeito desse assunto e falando coisas equivocadas, na minha opinião, que eu resolvi fazer um vídeo a respeito. Antes de mais nada, se você não é inscrito nesse canal ainda, se inscreva, por gentileza. E deixe até o like. Se você não gostar do vídeo no final, você tira o like, está bem? Pois bem, o Henrique Meirelles é um político aqui no Brasil que foi presidente do Banco Central quando do governo Lula e que foi ministro da Economia quando do governo Temer. Além disso, recentemente, ele era secretário, eu não sei se de Finanças, do Planejamento, aqui no estado de São Paulo, no governo João Dória. Pois bem, muitos dos influenciadores digitais que falam a respeito do mercado cripto são pessoas, às vezes, muito jovens, pessoas que não têm um conhecimento sobre quem é o Henrique Meirelles. Muito antes do Henrique Meirelles ser presidente do Banco Central do Brasil no governo Lula, Henrique Meirelles já era um grande nome no mercado financeiro mundial. Henrique Meirelles estudou em Harvard, Henrique Meirelles foi presidente mundial do Bank Boston, mundial. Ou seja, onde havia uma agência Bank Boston no mundo e havia um presidente, este presidente era subordinado ao Henrique Meirelles. Ele sempre foi muito respeitado no mercado financeiro. Quando o Henrique Meirelles foi nomeado presidente do Banco Central, eu escutei muitos especialistas de economia, eu estava nos bastidores daquele mundo, até admirados, né? Não só especialistas em economia, como o pessoal da imprensa, admirado como um homem com a fama que tinha no mercado financeiro, o Henrique Meirelles, aceitava um cargo político, né? Aceitava ser presidente de um banco central, né, de um governo ali de esquerda, etc, etc, etc. Pois bem, o Henrique Meirelles, ele de lá para cá, ele trilhou uma carreira política, tanto que ele chegou a ser candidato a presidente do Brasil nas eleições de 2018. É um sonho dele ser presidente do Brasil, um sonho que ele não realizou e muito provavelmente não vai realizar. Mas, para as pessoas que conhecem apenas o Henrique Meirelles como esse homem da política, entenda que esse cara sempre foi do mercado financeiro e sempre foi um cara extremamente respeitado no mercado financeiro no Brasil e fora do Brasil. Depois que ele foi presidente do Banco Central, depois que ele foi ministro da Economia, esse respeito pela figura dele até no exterior aumentou. Ou seja, é um cara extremamente gabaritado quando se diz respeito ao mercado financeiro. Lembrando que o Henrique Meirelles hoje, se eu não me engano, ele está com 77 anos. Já é o senhor de uma idade ali mais avançada. Então a Binance contratar esse cara foi uma jogada de mestre, foi uma cartada espetacular. Ela pegou um dos caras mais respeitados do mercado financeiro no Brasil, de um cara que tem o respeito da classe política no Brasil, de um cara que é admirado fora do Brasil pela competência dele em mercado financeiro. Ela trouxe esse cara para um conselho global, algo que ela chama como conselho global, com grandes nomes do mercado financeiro de diferentes lugares do mundo. Aí eu escutei alguns colegas aqui, influencers, dizendo: a Binance se submeteu ao Banco Central do Brasil. Ela está submissa ao Banco Central do Brasil porque ela contratou agora o ex-presidente do Banco Central. Nossa, que comentário ingênuo, para não dizer outra coisa.
As pessoas que pensam dessa forma são pessoas que não entendem como funciona o mercado financeiro, não entendem como funciona a política, não entendem como funciona a macroeconomia, não entendem como funciona a geopolítica. Gente, por mais que eu seja um entusiasta do mercado de criptomoedas, por mais que eu defenda as criptomoedas com unhas e dentes, por mais que eu defenda o Bitcoin, eu quero entender como as coisas funcionam e como funcionaram até hoje. Quando nós falamos de Bitcoin, quando nós falamos de criptomoedas, nós estamos falando de uma tecnologia aí, se for pegar o lançamento do Bitcoin para cá, de apenas 13 anos. E o mercado tradicional, ele é o que é já há muito tempo. Vocês acham que com toda essa pressão de regulamentação exercida pelos bancos centrais de vários países do mundo, empresas ligadas a criptomoedas, seja porque ela tem um ativo, seja porque ela é uma corretora de criptomoedas, você acha que essas empresas elas vão conseguir simplesmente bater de frente com esse mercado tradicional extremamente forte, apenas com as forças que elas já têm? Não. Elas precisam também de ter ajuda de gente que é de lá, do outro lado, do mercado financeiro tradicional. São esses caras que vão fazer com que essas empresas de criptomoedas lutem de igual para igual contra os bancos centrais dos diferentes países. Quando você contrata o Henrique Meirelles, você não está sendo submisso ao Banco Central do Brasil. Pelo contrário, você está pegando um cara que é respeitado, às vezes até temido, por pessoas que estão na direção do Banco Central do Brasil, pelo conhecimento, pela importância que ele, Henrique Meirelles, tem. Você está trazendo esse cara para o seu lado para, na hora de negociar, eles baterem o pau na mesa e você bater o pau na mesa tão forte quanto ou mais forte ainda. Ah, Fábio, mas você não está sendo ingênuo em achar que tudo é tão lindo assim? Não, eu não estou sendo ingênuo. Eu sei muito bem que o que a Binance está fazendo é defender os interesses dela, Binance. Só que eu aprendi uma coisa lidando com empresários de diferentes áreas, mas principalmente do setor industrial e do setor varejista. Quando o mercado não está consolidado ainda, quem trabalha nesse mercado junto com você não é o seu adversário, o seu inimigo, o seu competidor, o seu concorrente direto, porque esse mercado não está consolidado ainda. Portanto, vou fazer aqui um exemplo, uma analogia boba, mas simplesmente para vocês entenderem. Se eu crio uma paçoca com goiabada dentro, só eu tenho essa paçoca com goiabada dentro. Eu sou muito pequenininho no mercado de doces, por exemplo. Só que se várias pessoas começam a criar também uma paçoca com goiabada dentro, essas pessoas não são os meus concorrentes. Essas pessoas são as pessoas que vão me ajudar para que eu consiga, junto com elas, estabelecer a paçoca com goiabada dentro como um doce no mercado de doces do Brasil ou até no mercado de doces do mundo. Então, quando o mercado não está consolidado, você não tem concorrentes. Todos que estão ali lutando por aquele mercado estão fazendo com que aquele mercado se consolide. Você só vai ter concorrentes lá na frente, quando milhares de pessoas fabricarem também, assim como eu, uma paçoca com goiabada dentro. Aí eu terei concorrentes. Então, se você pensa que o mercado de criptomoedas subiu muito, nós ainda temos muito o que crescer nesse mercado. Por enquanto, nós não temos concorrentes. Nós temos amigos que pensam parecidos conosco, que estão fazendo o trabalho deles também e ajudando para que esse mercado de criptomoedas cresça e se consolide. E quando eu digo isso também em relação aos outros influencers, que assim como eu, estão batalhando para que as pessoas tenham mais informações sobre criptomoedas. Que as pessoas entendam melhor o que são as criptomoedas, o que é o Bitcoin. Portanto, não interessa se um influencer tem
500 mil inscritos no canal dele, 100 mil inscritos, 20 mil, 1 milhão. Esse influencer é tão importante quanto eu. E eu sou tão importante quanto ele, porque o mercado não está consolidado ainda. Dito isto, quando a Binance, uma corretora de criptomoedas, ela começa a bater de frente com bancos centrais, só que bater de frente, gente, com inteligência, contratando o Henrique Meirelles aqui, contratando um cara tão importante quanto o Henrique Meirelles nos Estados Unidos, um outro tão importante quanto o Henrique Meirelles na África do Sul, um outro tão importante quanto o Henrique Meirelles no Japão. Quando a Binance faz isso, ela está ajudando para que esse mercado cresça, mesmo que ela, Binance, esteja defendendo os interesses dela e não os interesses do usuário. Ah, Fábio, mas os usuários vão sair prejudicados com isso. Bem, os usuários vão sair muito mais prejudicados se o mercado de criptomoedas for engolido pelos bancos centrais dos vários países do mundo. Ah, Fábio, mas Bitcoin nunca vai ser engolido. Gente, uma coisa é o mundo ideal, outra coisa é o mundo real. Eu acredito em Bitcoin tanto quanto você que me assiste aí. Eu acredito em criptomoedas tanto quanto você que me assiste aí e que é entusiasta de criptomoedas, que é entusiasta de Bitcoin. Mas se nós não unirmos forças, nós não teremos condições de vencer o mercado tradicional que quer acabar com o mercado de criptomoedas. O Henrique Meirelles deu entrevista aí essa semana dizendo que ele não tem criptomoedas ainda. Ou seja, ele foi extremamente sincero, dizendo que ele precisa estudar mais as criptomoedas para entender melhor ainda a respeito desse assunto. Mas que ele acredita sim nas criptomoedas como o futuro da economia do mundo. Ou seja, nesse momento, a Binance conseguiu trazer um cara como Henrique Meirelles para o lado das criptomoedas, para o lado de quem gosta, de quem é entusiasta e defende as criptomoedas. Você acha que é melhor ter o Henrique Meirelles do nosso lado ou ter o Henrique Meirelles do lado deles? Já dizia, eu não sei se foi Sun Tzu no Arte da Guerra que disse isso, mas existe um ditado que é assim: o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Numa guerra isso vale muito. E o que nós estamos vivendo neste momento é uma guerra do mercado de criptomoedas contra o mercado tradicional de investimentos. O mercado tradicional financeiro. E quem nesse momento tem muito mais ferramentas, tem muito mais soldados, tem muito mais know-how de como as coisas funcionam no mundo da economia? O mercado tradicional. Se nós não tivermos pessoas como o Henrique Meirelles lutando do nosso lado, a gente não tem chance. Acredite em mim. Ah, Fábio, mas um youtuber aí, um influenciador que é muito mais famoso que você, que tem 1 milhão de inscritos, lá dos Estados Unidos, o cara, ele é o Bambambam. Bam, bam. Ele disse que o Henrique Meirelles para a Binance é ruim, que pessoas como Henrique Meirelles na Binance é ruim, que dessa forma a Binance está ficando submissa aos bancos centrais dos países mundo afora. Esse influenciador está sendo ingênuo. Esse influenciador está sendo radical. Esse influenciador não está enxergando o todo. Ele está só querendo dizer para o mundo que as criptomoedas é a melhor coisa do mundo e por ser a melhor coisa do mundo ela vai vencer todos os seus adversários. Não é assim que a banda toca. Não é assim que as coisas funcionam. Para concluir esse vídeo, eu quero só enfatizar: o Henrique Meirelles não é um santo. A Binance não está pensando exclusivamente no seu usuário. Mas a Binance, junto com o Henrique Meirelles, está ficando mais forte para quando o Banco Central aqui do Brasil vier com as suas coisas, suas regulamentações idiotas, defendendo totalmente o mercado tradicional, centralizando totalmente as criptomoedas, a Binance, junto com o Henrique Meirelles, tenha como defender o setor de criptomoedas. Defender o setor que tem que ser descentralizado. As criptomoedas nasceram para ser descentralizadas.
Ah, Fábio, mas aí a Binance, ela vai defender conforme os interesses dela, ela vai matar as corretoras de criptomoedas pequenas. Bem, nada é perfeito. Como eu disse, eu também não sou ingênuo em achar que o que eles estão querendo é o melhor para o usuário final. Mas entre defender uma corretora de criptomoedas e defender um banco central, eu fico do lado da corretora de criptomoedas, horas. Eu sou um entusiasta de criptomoedas, sou um defensor de criptomoedas, sou um defensor de Bitcoin. Se nós não tivermos empresas como a Binance, se nós não tivermos pessoas como Henrique Meirelles defendendo esse setor de criptomoedas, acredite, o setor de criptomoedas vai ser engolido por essas cobras, por essas raposas do mercado tradicional financeiro. Não seja ingênuo. Não viva num mundo utópico. Entenda como funciona o mundo econômico, como funciona o mercado financeiro tradicional, como funcionam as coisas. Para você mudar algo, primeiro você precisa entender como esse algo funciona. O meu nome é Fábio de Lima, esse canal é o Minimalista Cripto. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe também um comentário aí abaixo do vídeo e eu espero que você já esteja inscrito aqui no canal, tá bem? Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção e até breve.